Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender a diferença de than e then, ok? Então fica comigo até o final da aula que eu tenho certeza que você vai dar um up no seu inglês e vai começar a usar essas duas palavras que nós usamos muito no dia a dia quando estamos falando em inglês, ok? Então vamos entender como usar cada uma delas. Then. Then significa então, depois de, naquela época, ou seja, antes, alright? Então vamos para um exemplo. Eu usei muito aqui bagels, alright, na aula de hoje. Bagels, para você que não conhece, é uma rosquinha americana, alright? Muito famosa nos Estados Unidos e muito deliciosa por sinal, ok? Então, bagels. Vamos para o exemplo. Bagels were cheaper back then. Bagels were cheaper back then. O que nós falamos aqui? Bagels eram mais baratos naquela época. Ou seja, imagine só, se nós temos o then, e o then significa então, depois de, e naquela época, então, ou seja, neste caso que nós estamos falando que bagels were cheaper back then, nós falamos assim, antes os bagels eram mais baratos, hoje é bem caro. Então, tudo o que você quer falar que antes, naquela época, era mais barato, era melhor. Ou, por exemplo, vamos ter assim como exemplo, pizza. Você poderia falar assim, caraca, esse lugar aqui era muito bom. As pizzas aqui eram muito boas naquela época, mas hoje não são mais. Ok? Entendeu? Então você vai usar o then no sentido de então, depois de, ou naquela época que significa antes, na nossa linguagem, né, em português. Então, naquela época, ou seja, cara, antes os carros eram bem mais baratos do que hoje em dia. Hoje em dia está muito caro o carro. As casas eram mais baratas naquela época, há 30 anos atrás. E hoje as casas são bem caras, né? Então, essa é a diferença para você usar o then, ok? Mais um exemplo aqui para ficar bem claro para você. I prepare dinner and then sit down to eat. Ou seja, vamos de novo. I prepare dinner and then sit down to eat. O que eu falei aqui? Eu preparo o jantar e depois ou então, ok? Porque eu tenho essa opção de interpretar como depois ou então, me sento para comer, alright? Então, preparei o meu jantar, eu preparo o meu jantar e então eu me sento para comer. Olha só, then, alright? Mais um exemplo aqui. First, I will drink my orange juice. Then I eat my bagel. Okay? Again, first I will drink my orange juice. Then I eat my bagel. Ou seja, o que nós falamos aqui? Primeiro eu tomo meu suco de laranja, depois eu como o meu bagel. Ok? Então, primeiro eu tomo meu suco de laranja, depois eu como meu bagel. Olha só, galera, é muito importante que fique bem claro que o then, nós usamos muito, assim, pode colocar ali 90%, a gente usa muito no sentido de então. Mas esse então significa depois. É como se tem uma ação, essa ação terminou agora e vai iniciar outra ação. Um exemplo, eu preparo as aulas e então eu coloco no YouTube para os meus alunos. Então, olha só, then, alright? Então nós usamos muito o then para esse sentido, de então e depois, ok? Legal. Mais um exemplo aqui. If I drink 2 men orange juice, then I won't have room for a bagel. Olha só. If I drink too much orange juice, then I won't have room for a bagel. If I drink too much orange juice, then I won't have room for a bagel. O que nós falamos aqui? Se eu beber muito suco de laranja, então eu não terei espaço suficiente para um bagel. Ou seja, se eu tomar muito suco, eu não vou conseguir comer. Eu vou ficar cheio, não vou ter espaço. Legal, né? Então note uma coisa aqui nessa sentença nossa.
Nós temos aqui o if I drink too much orange juice, then, olha, se eu tomar muito suco de laranja, then significa então. I won't have room. Você está vendo room aqui, você deve estar pensando assim, professor, mas room não é quarto, não é cômodo de casa, alguma coisa assim nesse sentido, mas como assim room? Não... E room aqui o professor interpretou como espaço. Sim, galera, é muito legal que vocês entendam também, durante as aulas, vocês vão ver que tem muitas palavras novas para vocês, que eu não passei ainda, e vocês vão estar vendo toda a aula novas palavras, ok? O objetivo disso é que você dê um up no seu inglês, aumente seu vocabulário e, é claro, você vai ficar muito feliz de poder se expressar, poder falar em inglês e com segurança, que é o nosso objetivo, né? Que você fale com segurança, ok? Então, room significa espaço. E nessa sentença, room, ele entra como um espaço dentro, ou seja, se eu comer, por exemplo, se eu tomar muito refrigerante, eu não vou ter espaço para almoçar. Um exemplo, ok? Então, room significa espaço, não é apenas espaço de uma casa, como um quarto, um cômodo de uma casa, alright? Pode ser qualquer tipo de espaço, alright? Legal! Mais um exemplo aqui para ficar bem claro para você sobre o then. Run to the lake, then jumping. Again, run to the lake, then jumping. O que nós falamos aqui? Corra para o lago, então pule. Ou seja, corra para o lago, então pule. Ou corra para a piscina, então pule. Ou corra para o mar. Enfim, olha só que legal. O objetivo nosso aqui é mostrar o sentido do then. Então você vai correr até um determinado ponto, então, quando você vai falar esse então é o then, então faça essa ação, pule, ok? Mais um exemplo que você pode usar aí no dia a dia, alright? Faça esse projeto, então apresente para a turma, para a classe. Faça esse projeto, finalize esse projeto, então apresente para o diretor, para o teu chefe, ok? Então você vai usar o then. Cuidado, galera, tem muita confusão entre o then e o then, ok? Then, você agora sabe que significa então, depois de ou naquela época, que no sentido seria antes, alright? Legal, maravilha. Vamos para mais exemplo agora sobre o then. Nós temos o then e agora nós temos os exemplos do then. Olha só a diferença. Um é then e o outro, que é o que a gente vai falar agora, a pronúncia é then. O que significa o then? Then significa do que. Ah, mas como assim, professor, do que? Note só, nós usamos muito o then quando nós estamos fazendo comparações. Comparando como um exemplo. Olha só, quem não gosta de comparar as coisas, né? A gente compara o tempo todo. Aí você vai e compara assim, Ferrari é melhor que Lamborghini. A casa do meu vizinho é melhor do que a minha. O meu gramado é melhor do que o do meu vizinho. O trabalho do meu primo é melhor do que o meu trabalho. E a gente compara as coisas o tempo todo. O Bill Gates é mais rico que o fulano de tal. E assim por diante. Tem comparações o tempo todo, certo? Então, é muito importante. Se a gente faz comparações o tempo todo, é muito importante que você saiba como fazer essas comparações em inglês também, que nós usamos o tempo todo, diariamente, alright? Então vamos lá. Sabendo que o then significa do que e se usa muito para fazer comparações, então vamos para alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui. He likes bagels more than I like bagels. Mais uma vez. He likes bagels more than I like bagels. O que eu falei aqui? Ele gosta de bagels mais do que eu. Ou seja, nós fizemos uma comparação aqui, concorda comigo? Você gosta mais de bagels do que eu. Você toma mais café do que eu. Eu tomo mais café do que você. Eu tomo mais café do que minha esposa. A minha esposa pratica mais exercício do que eu. A minha esposa toma mais água do que eu.
eu estudo mais do que você, e assim por diante. Comparações, galera, o tempo todo. Então, por isso que é muito importante, por isso que eu trouxe essa aula para vocês, alright? Than. Do que? Comparação. Então aqui nós temos uma comparação que ele gosta mais de bagels do que eu. Mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. She's smarter than you. O que eu falei aqui? She's smarter than you. Smarter. 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 She's smarter than you. Que significa o quê? Ela é mais inteligente do que você. Olha só. Ela é mais inteligente do que você. Nós fizemos uma comparação. Than significa do quê? Than, do que. Então, ela é mais inteligente do que você. Alright? Mas eu também poderia colocar aqui, você é mais inteligente do que ela. Alright? Você é mais alto do que ela. Galera, comparações. Isso que é o legal, entender, eu vou usar o than quando eu for fazer uma comparação. Eu vou comparar alguma coisa. Vou comparar o quê? Vou comparar que o carro é melhor do que moto é melhor do que bicicleta, que casa é melhor que apartamento, mas apartamento é mais seguro do que casa. Então, ou seja, estou fazendo comparações. Alright? Than. Mais um exemplo. Money is better than poverty. Again, money is better than poverty. Money is better than poverty. O que nós falamos aqui? O dinheiro é melhor do que a pobreza. Alright? Poverty. Pobreza. Alright? Aí você, ok, dinheiro é melhor do que pobreza. Alright? Então, ou seja, nós fizemos uma comparação. O que nós comparamos aqui? O dinheiro e a pobreza. Alright? Então, fizemos uma comparação. Mais um exemplo aqui para ficar bem claro para você. A house is more convenient than an apartment. Again, a house is more convenient than an apartment. Aqui, galera, cuidado só com a pronúncia, ok? A gente fala apartment. A gente não fala apartment ou apartamento, ok? Apartamento. É como eu venho falando, temos que tomar muito cuidado quando estamos falando inglês para não adicionar vogais onde não existe, ok? Por isso que eu sempre trago a pronúncia é muito importante, escrita, pronúncia, e lógico, o que é muito importante é vocês ouvirem a pronúncia e também repetirem, ok? Então, a house is more convenient than an apartment. O que nós falamos aqui? Uma casa é mais conveniente do que um apartamento. Ou seja, nós fizemos uma comparação aqui, nós comparamos uma casa e um apartamento. Então, se nós estamos comparando, é claro que nós vamos usar o than, ok? Galera, então, comecem a usar a partir de hoje. É muito fácil identificar a diferença quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, sabendo que o then você vai usar no sentido de então, depois de ou naquela época, e o than você vai usar para fazer algum tipo de comparação, comparando duas coisas ou mais, alright? Maravilha! Se a aula de hoje te ajudou a dar um up no teu inglês, se ficou clara a diferença do then e o than, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é muito importante para nós e você se inscrevendo no canal você não vai perder nenhuma aula, ok? Tenho certeza que essa aula vai dar um up no seu inglês e a partir de hoje você vai começar a usar, vai dar um up no seu inglês como eu comentei e você vai ter um grande vocabulário. Aumentando o teu vocabulário, tenho certeza que você vai falar mais naturalmente e sem aquela pressão, sem aquele medo de errar, que errar é normal, ok? See you, take care, bye.